Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE Tianguá. E aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta, né, para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo para estar lendo com calma e você também encontra no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula, né, da disciplina de EDO. E o objetivo de hoje é a gente estudar equações, né, diferenciais lineares com os coeficientes constantes, tá? Então, esse é o tipo de equação que a gente vai estar estudando nesta aula. São as lineares, onde os coeficientes são constantes, tá? Então, vamos iniciar logo. Bem, então, equações lineares homogêneas, tá? Tem esse detalhe ainda, homogêneas com coeficientes constantes. Então, bem, homogênea, a gente já viu, tá? Então, é porque aqui do lado direito a gente tem a igualdade igual a zero, tá? E aí, os coeficientes, né? Que são esses A's aqui, ó, tá? São os que acompanham. Até então, a gente estava vendo que ele poderia ser uma função que depende apenas de x. Então, aqui a gente vai estar considerando que eles são apenas números constantes, tá? Alguns deles podem ser eventualmente iguais a zero, tá? Mas, de qualquer forma, todos são constantes, tá? Então, eles são constantes e é esse tipo que a gente vai estar interessado. Então, por exemplo, então é mais simples do que o que a gente vinha estudando, então, na verdade, é uma particularização que a gente está fazendo. E aqui no exemplo 1, né, a gente tem uma equação linear, tá? Nesse caso, ela é de primeira ordem, a gente tem apenas aqui essa primeira derivada, tá? Homogênea, que a gente tem aqui igual a zero do lado direito, e os coeficientes aqui no caso é 1 e aqui é A, que é um número também, tá? Então, essa é uma equação linear homogênea com coeficientes constantes. E a gente já sabe até como encontrar uma solução dela, tá? Então, aqui a gente pode ver tanto multiplicando pelo fator de integração, como vendo que ela é uma separável, né? Então, por exemplo, a gente poderia escrever dy dx mais AY igual a zero, tá? Então, a gente pode separar as variáveis aqui. Se a gente dividir tudo por y e multiplica tudo por dx, a gente ficaria com algo desta forma. Quando você integrar, você ia ficar ln do módulo de y mais a, né, x igual a constante, tá? Bem, e então com isso, né, você teria ln módulo x igual a menos ax mais c. E aí, quando você passa exponencial, né, fica o módulo igual exponencial de menos ax mais c. Então, isso daqui, né, é exponencial de c, exponencial de menos ax, ok? Então, quando você tira aqui, o módulo fica mais ou menos exponencial de c. Isso daqui é o que você pode estar chamando de C1, né? Então, C1 exponencial de menos a C. Ou então, você poderia multiplicar pelo fator de integração, que nesse caso é justamente elevado, né? É a primitiva desse termo aqui, que é exponencial de ax. Então, você poderia multiplicar por esse fator integrante. Então, de qualquer modo, né, o que é interessante aqui é que a solução ela é uma exponencial, tá? A nossa solução ela é uma exponencial, tá? Que está relacionada ao coeficiente, tá? No caso A, e lá apareceu menos A no expoente, ok? Então, a gente tem aqui uma exponencial. Bem, e aí, o fato que é surpreendente, né, que é interessante aqui, é que todas as soluções, tá? Todas as soluções para equações lineares homogêneas com coeficientes constantes são funções exponenciais, tá? Ou construídas a partir de funções exponenciais, tá? Então, ou elas são funções exponenciais ou leves derivações dessas exponenciais, tá bom? Então, a gente vai iniciar
por simplicidade, a gente inicia aqui o nosso estudo analisando as equações de segunda ordem, tá? Então, equações de segunda ordem vão ter essa cara aqui, que no caso é a y duas linhas, mais b y' mais c y igual a zero, né? É homogênea, então tem que ser igual a zero. A, b, c são constantes, tá? Diferentes de... são constantes, né? E a aqui é diferente de zero, porque senão não seria de segunda ordem, tá bem? A gente vai começar analisando as equações de segunda ordem. De primeira ordem, basicamente é o que a gente já fez no exemplo 1, tá? Bem, e aí o que é que a gente vai fazer, tá? A gente vai buscar uma solução que também seja uma exponencial, tá? Então, y vai ser a exponencial de rx, tá bom? Então, a gente tem que determinar justamente quem é esse r, tá bom? Certo, então quando a gente faz isso, se a gente escolhe y dessa forma, y' vai ser igual a r exponencial de rx. E a segunda derivada vai ser r ao quadrado exponencial de rx, tá bom? Então, quando a gente faz isso, ó, aí segunda derivada tenho aqui, primeira derivada eu tenho aqui, y eu tenho aqui, tá bom? Eu ainda posso até colocar, né, isso daqui, ó, se eu colocar r exponencial de em evidência, ficaria a r ao quadrado mais b r mais c igual a zero, né? Então, bem, para isto daqui ser igual a zero, né, que é o que eu quero, então, como a exponencial ela nunca se anula, quem deve ser zero é esse termo aqui, tá? Então, eu ganho, na verdade, eu devo ter essa condição aqui sobre R, tá? Então, isso daqui é justamente uma equação de segundo grau, tá bom? E essa, né, a gente chama de equação auxiliar ou equação característica, tá bom? Da nossa equação 2. Nossa equação 2 é essa equação aqui que a gente está considerando, a de segunda ordem, tá? Então, observem que para esta equação aqui, tá? Ela é muito semelhante à nossa equação diferencial, né? Então, a gente tem aqui, né, A, B, C, que são justamente os coeficientes da nossa equação, A, B, C, tá? Onde eu tinha duas derivadas, eu tenho r ao quadrado. Onde eu tinha uma derivada, eu tenho r, tá? E onde eu tinha apenas y, né, que é a derivada de ordem zero, então eu tenho somente c ali, eu não tenho r no caso, tá? Ou poderia enxergar como r elevado a zero, tá bom? Então, é bem simples. Então, você observa aqui que essa é a equação característica. Então, eu tenho aqui a minha equação. A equação característica vai ser AR quadrado mais BR mais C igual a zero, tá bom? Então, a minha solução da forma exponencial de Rx, né? Eu tenho que fazer a escolha de R. E R vai ser escolhido de tal modo que isso daqui seja verdadeiro, tá? Que ele satisfaça a equação característica, ok? Então, bem, como é a equação de segundo grau, né, já é conhecido que a gente pode ter aí três casos, tá? Três casos a considerar, que são justamente quando as raízes elas são reais e distintas, tá? Quando elas são reais e iguais, e quando elas são complexas, tá? No caso, são complexas conjugadas, tá ok? Bem, então essas são as três situações que a gente vai encontrar, tá bom? Então, a gente vai analisar cada uma delas. Bem, e aí o primeiro caso é quando essas raízes forem reais e distintas, tá? Bem, então, quando aquela sua equação auxiliar, né, ou equação característica, ela possui duas raízes reais e distintas, a gente vai estar considerando aqui R1 e R2, tá? Então, a gente encontra duas soluções, tá? Que a gente estava buscando a exponencial de Rx. Então, como a gente encontrou dois R's, né? Então, eu tenho Y1, onde eu vou ter aqui
R1, né? E a outra vai ser Y2, onde eu tenho aqui R2. Então, esse caso é bem simples, tá? Então, se elas são... Você vai resolver a equação, né? A equação característica contra as raízes. Se elas forem distintas, você já tem as duas soluções, tá? Exponencial de R1 e exponencial de R2, ok? E aí, essas soluções, elas são LIs, tá? São linearmente independentes. E isso vem do fato de R1 ser diferente de R2, tá? Você pode calcular o Wroskian se você quer, tá? Se você deseja, você pode calcular e você pode verificar isso, tá? Bem, e aí, desse modo, essas duas soluções, Y e Y2, elas formam um conjunto fundamental, né? Eu tenho equação de segundo grau, conjunto com duas soluções LIs, então é um conjunto fundamental, e aí a solução geral é dada dessa forma, tá? Solução geral, então é Y, que é uma combinação linear das duas soluções, tá? Então é C1 exponencial de R1 mais C2 exponencial de R2, tá bom? No caso 2, a gente tem aqui, tá? Agora, quando as soluções, as raízes, na verdade, elas são iguais, tá? Bem, então a gente vai estar trabalhando agora com essa hipótese aqui, que as raízes, elas vão ser iguais, tá bom? Bem, e aí, né, com isso, elas sendo iguais, você consegue apenas uma solução, tá? Você só vai conseguir uma solução da forma exponencial, tá? No caso, que é a exponencial de R1x, tá? R1 é igual a R2, então não faz sentido você tentar dizer que R2 é exponencial, Y2 é exponencial de R2x. A partir do momento que R1 é igual a R2, então isso daqui seria a mesma coisa, tá? Bem, mas aí, como a equação é de segundo grau, você espera encontrar uma outra solução, tá? Então, bem, o que é que você faz? Bem, então a partir de agora eu conheço uma solução, tá? E a equação ela é de segundo grau. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar a técnica, tá? Eu posso utilizar a técnica de redução de ordem, que foi o que a gente viu aí nas aulas anteriores. Bem, e aí eu tenho até uma expressão, né, que a gente pode estar utilizando, que é essa expressão aqui, y2 é igual, aí você vai pegar, né, a sua solução particular, que você já sabe, que no caso aqui é a exponencial de R1, tá? Aqui, aí você tem a integral, né? Aqui você tem y ao quadrado, que no caso vai ficar a exponencial de 2R1, né? E aqui é a exponencial de menos, aí você tem aqui o que seria o pzinho, né? Você tem que escrever a segunda derivada livre do coeficiente, então se dividir tudo por A, então fica B sobre A, tá? Então, só que essa sua expressão aqui todinha, que é uma fórmula que a gente encontrou na aula, né, de redução de ordem, ela pode ser reduzida simplesmente pode ser escrito simplesmente dessa forma. Por quê, né? Por que isso pode ser simplificado? Bem, você pode observar o seguinte, que como as suas raízes elas são iguais, então é porque o delta, né, o delta da sua equação característica ela tem que ser zero, tá? Esse b ao quadrado menos 4ac é justamente o delta. Então, raízes são iguais quando o delta é igual a zero. Bem, e aí, como isso daqui acontece, né? Delta é igual a zero, então é porque a sua raiz, né? A sua única raiz, ela é escrita da forma menos b, né? Aí tem mais ou menos o delta, que no caso é zero, dividido por 2a. Então, sua única raiz é menos b sobre 2a, ok? Então, daí, se você multiplica tudo por 2, você tem que 2R1 é igual a b menos a. Então, aqui, ó, 2R1
isso daqui você pode escrever como sendo menos B sobre A. Então, a partir desse momento, o que você tem aqui em cima é igual ao que você tem aqui embaixo. Então, você pode cancelar, tá? Então, vai ficar essa parte toda da integral aqui, né? Dá somente um x. Então, vai ficar x que multiplica o que você tem aqui fora, tá? Que vai ser exponencial de R1x. Então, você tem só... então, aqui é R1, tá? Então, você tem que y2, né, vai ser apenas x que multiplica a y1. Então, é x exponencial de R1, tá bom? Então, é isso. E daí, você pode verificar também que essas duas soluções, né, que é exponencial de R1 e x exponencial de R1, elas serão LIs, e a solução geral, né, a solução geral para sua equação linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, né, escrita lá da forma 2, ela é apenas a combinação linear de y e y2, ou seja, ela vai ser escrita dessa forma, tá? Então, se você compara com a solução geral aqui do primeiro caso, no segundo caso a única diferença é a presença do x, tá bom? Ok? E aqui, né, você tem que R1 é igual a R2, então aqui você escreve também R1, tá? Então, só errozinho tipográfico aqui, tá? É erro, mas não é erro, porque R1 é R2, né? Também. E aí, o terceiro caso é quando as raízes forem complexas, tá? Então, você tem R1 e R2, elas vão ser complexas, tá? Como a gente está trabalhando com coeficientes todos reais, elas são conjugadas. Então, ela pode ser escrita da seguinte forma, tá? R1 é um alfa mais i beta, tá? E R2 obrigatoriamente vai ser a conjugada, né? Então, vai ser alfa menos i beta, tá bom? A diferença é apenas do sinal de menos e aqui é um sinal de mais, ok? Nas duas raízes a diferença será apenas essa. E aí, tá aqui, onde alfa e beta alfa e beta são números positivos. Beta você pode pegar ali, alfa e beta são números reais. Alfa você pode, beta, perdão, você pode colocar como sendo positivo, não tem problema. E é o número imaginário, né? Tá ok. E ao quadrado é igual a 1, tá bom? Bem, e aí, como no caso 1, tá? A solução geral, ela pode ser escrita dessa forma, tá? Ó, que ela seria justamente C1 exponencial de R1 e aqui é C2 exponencial de R2, tá? Essencialmente, seria a mesma coisa, tá bom? Só que, qual é o problema aqui, né? Não que seja o problema, mas o que é desagradável, digamos, é o fato de você estar trabalhando com uma EDO, coeficientes são reais, tá? A, B, C são números reais, e aí você encontra a sua solução como sendo uma função complexa, tá? Porque tem esse izinho aí, né? Que é o que compõe a parte imaginária. Então, bem, mas aí a gente tenta se livrar, tá? E escrever apenas como uma função real, fazendo escolhas convenientes para as constantes C1 e C2, tá bom? Então, bem, como que pode ser feito isso? Então, bem, a primeira coisa é a gente utilizar, né, a gente lembrar, na verdade, essa fórmula de Euler, tá? Que ela diz o seguinte: a exponencial de i θ é igual a cosseno θ mais i seno θ, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa fórmula de Euler, tá? Então, exponencial de i θ é igual a cosseno θ mais i seno θ. Bem, e aí o que acontece, né? Quando você escolhe C1 e C2 iguais a 1, tá? Então, aqui você tinha C1, aqui você tinha C2. Então, você está escolhendo
igual a 1, tá? Então não tem problema. Aqui, né? Quando você faz... então vai ficar dessa forma aqui, y vai ficar essa soma. Então, só lembrando, né, que a exponencial de alfa mais i beta, né, x, você pode fazer exponencial quebrar, né, é a propriedade que você tem, né, na verdade. Então, a exponencial, quando você tem a soma aqui, vira um produto, certo? Vira um produto. Bem, e aí eu fico com alfa x. Só que eu vou ter um alfa x aqui e um alfa x aqui que eu posso botar em evidência, tá? Então eu vou ficar com esse alfa beta aqui, ó, tá? E esse menos e alfa beta aqui, certo? Então eu vou ter uma escrita dessa forma, tá? E aí, bem, agora você olha, né? Exponencial de i beta x, quem é, né? Então, quando você tem ali exponencial de i beta x mais exponencial de menos i beta x, aí você usa Euler, tá? A fórmula de Euler. Então, no primeiro vai dar como se fosse o θ fosse beta x, né? Então vai ficar cosseno de beta x mais i seno de beta x. E agora, quem é que vai ficar exponencial de menos i beta x, né? Vai ficar, como se o seu θ fosse menos beta x. Então vai ficar cosseno de menos beta x mais i seno de menos i beta beta x. Só que, o que acontece, né? Aqui eu vou ter o cosseno e o seno. A função cosseno é par, então esse menos aí é absorvido. E a seno é ímpar, então o menos sai. Então esse cancela com esse e aqui vai ficar 2 cosseno de beta x, tá? Então essa parte aqui, ó, fica 2, né, cosseno de beta x, tá bom? E aí, se você faz agora, então observe o seguinte, né, que com essa escolha, o meu y1, ele vai ficar 2 alfa, 2 exponencial de alfa x, né, cosseno de beta x. Não tem nada complexo aqui mais, tá? É puramente real. E quando você faz a escolha de C1 igual a 1 e C2 igual a menos 1, tá? Aí você vai encontrar uma solução y2, agora você vai ter essa solução y2. A conta é basicamente a mesma, você vai colocar em evidência o exponencial de alfa x. Aqui você tinha mais, né? E aqui agora você vai ter menos, então você só vai ter uma subtração. Na hora que você subtrai, né, vai cancelar, na verdade, em vez de cancelar agora o seno, vai cancelar o cosseno. E aí vai ter ainda um i aqui, exponencial de seno, tá? Então vai ficar 2i seno de beta x, tá bom? Então, se você tem essas soluções, e a gente viu que qualquer múltiplo de uma solução é solução, então, por exemplo, se você pegasse y2 e multiplicasse por i, ainda seria uma solução. Se você multiplicasse por menos i, também seria uma solução. Então, ou seja, né, você pode, de certo modo, desprezar esse i que está sendo multiplicado aí, tá? Então, se y2 dessa forma, né, y2 dessa forma é solução, se você multiplicasse tudo por menos i, isso daqui ficaria 1, né? E aí você ficaria só com 2 exponencial de alfa x seno de beta. Então, na verdade, isso tudo é para dizer o que, né? Que a solução geral, você pode colocar esse exponencial de alfa x em evidência, vai ser cosseno e seno. Então, exponencial de alfa, tá? Multiplicando uma combinação linear de cosseno e seno de beta x, tá bom? Então,
Só observando, né, que você está considerando aqui, ó, R1, né? Você está considerando aqui R1 igual a alfa mais I beta, tá? Então, ó, o que você tem aqui, que é a parte real, ela vem aqui para a sua exponencial, tá? E o que você tem aqui, ó, na parte imaginária, ela vem aqui para dentro do cosseno e do seno, tá certo? Quase não destacou, né? Deixa eu ver se aqui vai. Tá? Então, só reforçando aí esse detalhe, tá certo? E aí, claro, você tem a escolha ainda das suas constantes, tá? Que é C1 e C2. Bem, então, como que a gente faz para a gente resolver, né? Então, você primeiro vai se certificar de que você está tratando de uma equação que é linear, de coeficientes constantes e homogênea, tá? Então, nesse caso, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é a equação característica, tá? Então, depois daí você vai resolver, né? Encontrar as raízes e verificar se são reais distintas, se são repetidas, se são iguais ou se são complexas, tá? Bem, e a partir daí, né, cada caso você já tem um padrão de solução, tá? Então aqui você tem o seguinte, resolver a equação diferencial. Então você tem 2y duas linhas, menos 5y' menos 3y igual a zero. Então a equação característica, tá? A equação característica, né, vai ser justamente 2r quadrado menos 5r menos 3 igual a zero, tá? Bem, e aqui você vai resolver, tá, a equação. Então, você pode utilizar qualquer técnica que você conheça para resolver essa equação de segundo grau, tá? Então, aqui, como é a primeira que a gente está fazendo, vamos resolver, tá? Então, posso usar Bhaskara, né? Então, olhar delta, vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar 25 menos com menos mais, tá? Ali vai ficar 4 vezes 2, 8, né? Então, você vai ter 24, que vai dar 49, tá? Então, R vai ser igual a menos B, mais ou menos 7 sobre 2A, que vai ser 4. Então, em um caso, você tem, quando você somar, né, você tem 12 sobre 4, ou 3 sobre 2, tá? E, perdão, 3. E no outro caso, você tem menos 2 sobre 4, que dá menos meio. Então, você pode pegar, por exemplo, R1. Isso daqui tanto faz a ordem que você pega. Bem, aqui elas são reais e distintas. Então, na verdade, você já sabe disso na hora que você calcula o delta, né? Se o delta é positivo, elas são reais e distintas. Se o delta é igual a zero, elas são reais e iguais. Se o delta é negativo, elas vão ser complexas, tá? Bem, e a partir daí você tem, por exemplo, y1, né? É exponencial de menos 1 sobre 2x, e y2 é igual ao exponencial de 3x. A solução geral
né? Solução geral, que é o que a gente quer, é y igual a C1 exponencial de menos 1 sobre 2x mais um C2 aqui, exponencial de 3x, tá bom? Então, é simplesmente isso, tá? Talvez mais, não sei nem, assim, aqui, eu acho que nesse caso é bem simples mesmo, né? Eu acho que a parte de você encontrar a equação característica é simples até, é só você olhar os coeficientes que você tem na sua equação, né? Eles serão os coeficientes da sua equação de segundo grau, tá? Então, é só resolver, encontrar as raízes, e as raízes estarão justamente na sua exponencial, tá? Então, bem, aqui nesse outro exemplo, então, novamente, tá? A gente vai atrás aqui da equação característica, tá? Então, ela vai ser r ao quadrado menos 10r menos 25 igual a zero, tá bom? Então, aqui, novamente, a gente vai tentar resolver. Então, nesse caso aqui, se você se atentar, você pode observar até que essa equação aí, ela é um quadrado perfeito, tá? Ok? Ela é um quadrado perfeito. Então, e aqui, o único caso possível, né, é quando R é igual a 5. Então, e ela tem, na verdade, multiplicidade 2, né? Multiplicidade 2. Então, nesse caso aqui, R1, R2 é igual a 5, tá bom? Se você não tivesse notado isso e fosse calcular o delta, então ia dar justamente isso. Ia ficar B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? 10 ao quadrado dá 100, menos com menos mais, porque, peraí, o que é que tá estranho aqui? Ah, tá, peraí. Na verdade eu errei, foi na hora de digitar aqui, né? Aqui é um mais, perdão. Ok, por isso estava certo. Perdão. Então aqui vai ficar 25, né? Até nem quadrado perfeito seria, né? Verdade. Eu vou ter isso. Então aqui vai ficar menos, agora sim, 4 vezes 25, 100, e dá igual a zero, tá? Certo. Então aqui só tinha digitado aqui o sinal errado, tá bom? Bem, e aí, né? Com isso, então se nota, como delta é zero, né? Então se você fosse R, seria menos B, então 10, mais ou menos raiz de zero, do delta, que é zero, sobre 2 vezes A, que é 2, que é 5, tá bom? Então, sua única solução possível é R igual a 5, tá bom? Então daí, y1, que é uma solução, é exponencial de 5x, né? E aí a outra solução teria o x, né? X exponencial de 5x, tá? Então, como são iguais, então tem a presença desse x aqui multiplicando, tá bom? E aí a solução geral é y igual a C1 exponencial de 5x mais C2 x exponencial de 5x,
tá bom? Então, a diferença, né, observa que é justamente o x que aparece aqui, tá bom? E aí, nesse caso, né, ó, as partes exponenciais são iguais. Aqui, obviamente, eram diferentes, tá? O que a gente já tinha feito, ok? Bem, e aí, a gente vai ver agora o outro exemplo, tá? Esse outro exemplo aqui, adivinha, né? Eu vou encontrar raízes complexas, tá? Bem, então aqui a equação característica, tá? Ela vai ser r quadrado mais r mais 1 igual a zero, tá bom? Bem, aí se você olha aqui delta, né? Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser justamente menos 3. Observe que o delta deu negativo. Então, daí você já sabe que as raízes serão complexas, né? Então, quem vão ser as raízes? Então, r vai ser igual a menos b, então é menos 1, mais ou menos, tá? Aí você vai ter, né? Vai ficar aí raiz de 3, tá? Sobre 2 vezes a. Então, no caso, 2, tá? Então, quem são as raízes, né? Então, você pode tomar aqui R1 vai ser igual a menos 1 sobre 2, tá? Mais raiz de 3 sobre 2i. E a outra, isso foi R1, agora R2, menos 1 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2i. Note que a diferença, ó, é o sinal, tá? Entre as duas raízes. Só o sinal da parte complexa, tá bom? Bem, e com isso, então, baseado no que a gente viu lá, esse daqui, tá? Era o alfa, esse daqui era o beta, tá? E aí foi que a gente viu, né? A gente viu que, vamos logo para a solução geral. Então, a nossa solução geral é y igual, né, a exponencial, e ali tem a parte real, que é o alfa x, né, que vai multiplicar uma constante cosseno aí de beta x, né, então no caso é raiz de 3 sobre 2x, né, mais C2 seno de beta x, certo? Então essa é a solução geral. E aí tem aqui os coeficientes, né? A solução geral, ok? Então, aqui, né, aparece o que era o alfa, aqui o que era o beta, tá? Então, alfa era a parte real da raiz, beta é a parte imaginária da raiz, tá certo? Bem, aqui a gente tem a equação e aí a gente tem condições, tá? Condições de valor, condição de valor inicial. Então a gente vai resolver e, né, vai ter que determinar as soluções, perdão, as constantes, tá certo? Então quem é a equação característica? Vai ser r quadrado menos 4r mais 13 igual a zero, tá? Então, quem serão as raízes, tá? Bem, vou olhar delta, vai ficar igual, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Então, bem, aí
a gente vai ter o quê? Delta vai ser igual a 16 menos, né, 4 vezes 13, que é 62. Tá? Bem, dá menos 36. Então, R, né? R vai ser o quê? Menos B, que no caso vai dar 4, mais ou menos 6, I, né? Já que o delta é negativo. A raiz de 36 é 1, a raiz de menos seria I, né? Sobre 2 vezes A, no caso só 2. Então, daqui, ó, você tem R1, seria 2 mais 3i. E R2, né, seria 2 menos 3i. Só simplifica, né, ali o 4 pelo 2 e o 6 pelo 2. Bem, então, daqui, aqui, né, seu alfa é 2, seu beta lá seria o 3. Então, a solução geral seria y igual a exponencial de 2x, ok? C1, daqui a solução geral. C1, aí cosseno de 3x mais C2 seno de 3x, tá? Mas como você quer que satisfaça as condições aqui de valor inicial, então você tem que testar, encontrar, né, determinar as constantes que satisfaçam essas condições, tá? Bem, quando você testa a primeira condição, né, que é y de 0 igual a menos 1, né, isso daqui vai lhe dar menos 1 igual exponencial de 2 vezes 0, C1 cosseno de 3 vezes 0 mais C2, vou até botar assim, seno de 3 vezes 0. Então, seno de 3 vezes 0 é 0, seno de 0 é 0, tá? Então, 3 vezes 0 é 0, cosseno de 0, então essa parte aqui é 1. Então, isso daqui, né, exponencial de 0 vai dar 1. Então, isso tudo aqui no final das contas dá C1, ok? Então, você tem, na verdade, o que, né? C1 igual a menos 1. Então, você já sabe quem é C1, tá bom? Então, sua solução sua solução não é sua solução por completo ainda, falta você determinar C2, né? Mas você já pode escrever pelo menos dessa forma, menos cosseno de 3x mais C2 seno de 3x, ok? Bem, e aí, né, o que você vai fazer agora? Então, a outra condição é sobre a derivada, tá? Então, você vai ter que derivar e depois avaliar no zero. Então, aqui quando você derivar, vai dar 2. Tem que usar a regra do produto, né? Mais. Agora deriva o que você tem aqui dentro. Então, vai ficar 3 seno de 3x, né? Mais derivada do seno é o cosseno, ok? Quando você fizer a derivada no zero, que tem que ser igual a 2, né? Então, avaliando isso para x igual a 0, a derivada dá 2. Então, 2 vezes exponencial de 2 vezes 0, menos o cosseno de 3 vezes 0, C2 seno de 3 vezes 0, exponencial 2 vezes 0, 3, 0, mais 3C2.
Bem, então isso daqui dá 1. Aqui também dá 1. Vou botar tudo, né? Dá menos 1. Esse dá 0. Isso dá 1. Esse dá 0. E isso tudo aqui, esse pelo menos dá 1, né? Então, o que é que você vai obter naquela parte? Você vai obter 2 igual, né? Aqui vai ficar menos 2, né? Mais 3C2, tá bom? 3C2. Então, C2 vai ser igual, quando você passar o cara para o outro lado, o menos 2 para o outro lado vai ficar 4, dividido por 3, tá? 4 terços. Então, daí você determinou a outra constante, C2, tá? Então, C2 é 4 terços. Então, a sua solução, a que você quer mesmo, né? Vou escrever aqui em cima, vai ser y igual a exponencial de 2x menos o cosseno de 3x mais 4 terços do seno de 3x, tá bem? Então, aqui você só teve trabalho extra, né? Que foi avaliar as suas condições que foram dadas, as condições iniciais, né? E aí encontrar as constantes que satisfaziam o que você queria. Bem, então, quando a gente foi lá no início, né? Lá no início a gente olhou equações de ordem n, tá? Só que a gente trabalhou até agora só com as de ordem 2, né? Ordem 1, lá no primeiro exemplo, ordem 1. Depois de ordem 2, né? Caso mais interessante. Bem, e de modo geral, quando a sua equação ela tiver ordem n, né? Como que fica essas soluções? Bem, novamente, as suas soluções elas irão ficar dependendo muito das suas exponenciais, tá? Então, se você tenta novamente uma solução com uma exponencial, você vai recair, da mesma forma, você vai recair numa equação característica. Então, você vai ter a sua equação característica novamente, tá? Que vai ser dada dessa forma. Então, bem análogo, tá? Então, onde você tinha derivada, vai ficar R, tá? Se você tinha uma derivada de ordem n, você vai ter R elevado a n. E os coeficientes continuam de forma análoga, tá bom? Então, coeficientes, ó, da sua equação diferencial vai ficar os coeficientes, tá? Do seu polinômio aqui, da sua equação, ok? E aí onde era a derivada, vira apenas R elevado ao grau da sua derivada, tá bom? Da mesma forma como a gente já tinha feito, de modo totalmente análogo, tá? Então, para você resolver a equação de ordem n, você só vai ter que resolver, no caso, a equação que envolve um polinômio de grau n, tá? Então, bem, então, o primeiro caso, né, é quando todas, tá? O primeiro caso é quando todas as raízes de 5 aqui, né, que é a sua equação característica, elas são reais e distintas, tá? Então, se todas as suas raízes forem reais e distintas, então as soluções vão ser apenas as exponenciais dessas raízes, tá? Então, digamos, então você tem polinômio de grau n, se todas são reais e distintas, você tem n raízes distintas. Então, a gente está chamando de R1, R2, R3, R4 até Rn. Então, a solução vai ser exponencial de R1, exponencial de R2, exponencial de R3, até exponencial de Rn. E a solução geral é apenas quando você toma uma combinação linear, tá bom? Então, você tem aqui a sua solução geral, e aqui só observa, ó, R1, R2 até Rn,
tá bom? Bem, e aí uma outra situação possível, né, é quando você não tem todas distintas, tá? Pode ser que dentre elas, né, dentre as suas raízes, alguma delas, né, pode aparecer com multiplicidade, pode aparecer 2 vezes, 3 vezes, tá bom? Então, a gente imagina o seguinte, quando R1, tá? Peguei R1 aqui por simplicidade, mas poderia ser qualquer uma delas. Mas, então, chamar de R1. Digamos que R1 é uma raiz de multiplicidade K, ou seja, que esse R1, tá? A raiz R1, ela aparece K vezes, tá bom? Então, ela está se repetindo aí K vezes. E aí, o que que acontece? Então, essa sua exponencial, né? Exponencial de R1, ela, para poder gerar outras soluções, semelhante com o caso 2 lá, de segunda ordem, a gente tem que ir complementando essa exponencial. A gente vai ir complementando com quem? Com x, tá? Então, ó, então eu coloco, então a primeira solução é a exponencial de R1, a outra solução eu vou multiplicar por x, vai ficar x exponencial de R1, tá? Outra solução, né? Não tem esse mais aqui. Outra solução, né? Seria x2 exponencial de R1, tá? Assim eu vou até Rk-1, tá bom? Então, se ela se repete k vezes, eu tenho que ir até k-1. Por exemplo, se ela se repete 3 vezes, eu vou até o x ao quadrado, né? Se ela se repete, se essa raiz R1 se repete 5 vezes, então eu vou até o x à quarta exponencial de R1, tá? Ok? Então, se ela se repete k vezes, eu tenho k soluções, tá? Porque eu começo, a exponencial de R1 já é uma solução, x exponencial de R1 já é a segunda, tá? Então, quando eu chego no x elevado a k menos 1, eu já estou com k soluções, ok? Bem, e aí, né, por último, quando eu tiver raízes complexas no meio, tá, sempre elas vão aparecer em pares conjugados, porque os coeficientes que a gente está trabalhando são reais. E aí, nesse caso, nesse caso é bem parecido com o que a gente já tinha, tá? Que vai ser só os cossenos e os senos. Então, nesse caso, não tem muita diferença, tá bom? Bem, então, aqui, vamos dar um exemplo, né? Voltado para esse tipo. Então, aqui, ó, observe que eu tenho uma equação linear homogênea, coeficientes constantes. Só que aqui eu já tenho ordem 3, tá? Observe que eu já tenho aqui ordem 3. Então, o que acontece, tá? Quem é a equação característica? Quem que vai ser a equação característica, né? Então, aqui a equação característica vai ser R3 mais 3R2 menos 4 igual a 0. Tá bom? Bem, agora, né, uma dificuldade pode ser você resolver a equação, né, essa equação cúbica, tá? Uma dificuldade pode ser essa. Mas, bem, geralmente o que a gente faz, né, é você tentar buscar uma técnica que sempre se usa, é você olhar o coeficiente, tá? Entre pegar os divisores, na verdade, né? Você pega os divisores do seu termo,
desse termo, que é o termo independente, o termo de menor ordem, tá? E olha o seu coeficiente aqui de maior ordem. E você pega todos os divisores, por exemplo, aqui, né, vou chamar A0, tá? E vou chamar A3. O A0 é 4, menos 4. O A3 é 1. Então, quem são todos os divisores possíveis aqui, né? No caso, é mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Aqui, mais ou menos 1, tá bom? Também, o que é que você faz, né? As raízes racionais, né? As raízes racionais possíveis serão coeficientes, tá? Então, aqui são, digamos, números p's e aqui são números q's. Então, as raízes racionais possíveis serão números da forma p sobre q. Quando você toma um p entre qualquer um desses e q qualquer um desses, tá? Bem, isso daqui é a forma mais geral, tá? Mas nesse caso aqui a gente pode observar o seguinte: quando a gente olha os coeficientes, a gente vê que a soma desses coeficientes dá 1, tá? Então aqui, ó, ou dá 0. É 1 com 3, 4, menos 4, 0, tá? Bem, então, nesse caso, a gente já sabe que 1 é uma raiz, tá? 1 é uma raiz. Então, R1 igual a 1 é raiz. Ok? R1 igual a 1, ele é raiz. Certo. E aí, agora, para você achar o restante, você pode reduzir a ordem do polinômio, fazendo a divisão, né? Então, você poderia dividir o seu polinômio por você poderia dividir aqui, ó, dividir por R menos 1, tá? É um modo de você resolver. Então, vamos fazer assim, né? Bom que pelo menos revise. Então, quando eu divido aqui R3 por R, dá R2. Quando eu multiplico, tá? Então, vai ficar R3 menos, aí vai ficar menos R2. Então, quando eu subtraio, esse com esse cancela, né? Esse cancela. Então, vai ficar 3R ao quadrado menos R ao quadrado. Então, vai ficar 4R ao quadrado. E o menos 4 lá só desce, tá? Quando eu dividir agora o 4R ao quadrado por R, né? Aqui vai ficar 4R. Quando eu multiplico, vai dar 4R quadrado menos 4R. Vou subtrair, esse cancela com esse, né? Aqui vai ficar 4R positivo e o menos 4 desce. Mais 4, né? Quando eu estou dividindo, aqui vai ficar 4R menos 4, subtraio, dá 0. Então, né, na verdade, quando eu dividir, então, como consequência disso, eu tenho que R3 mais R2 menos 4 é igual a R menos 1, que multiplica R2 mais 4R mais 2, tá? Bem, e aí, né, agora eu tenho aqui é a equação de segundo grau, então eu posso resolver por Bhaskara, né, e por aí vai. Mas aqui eu posso notar bem que é um quadrado perfeito. Agora sim, um quadrado perfeito, tá? Então eu tenho o que aqui, né? Minhas raízes quem são? R1 é igual a 1, R2 é igual a menos 2 e R3 também é menos 2, né? Porque, só para deixar bem evidente, né? Como está o quadrado aqui, eu tenho isso, né? Então, a minha raiz aqui, que no caso é menos 2, ela aparece duas vezes, porque esse termo se repete. Então, R2 e R3 são repetidos, tá? São repetidos.
Então eu tenho aqui, ó, das 3 raízes, né? Nem todas são distintas, porque eu tenho 2 que se repetem, tá bom? Então, dito isto, como que vai ficar a minha solução, né? Então, bem, eu tenho uma solução que é referente à raiz 1, né? Então vai ficar exponencial de 1 vezes x, tá? Outra solução é referente à exponencial de menos 2x, tá? E aí, a outra solução, como está se repetindo, eu complemento com x, tá? Então, tem esse x aqui, porque o menos 2 se repete, tá? 2 vezes, ok? Então, eu tenho isso daqui. Então, bem, só um lembrete, né? Só um lembrete que quando você vai fazer aqui a divisão, você também pode utilizar Bioff-Ruffin, né? Você coloca os coeficientes aqui, no caso é 1, 3, 0 e menos 4, tá? Aqui você bota a raiz que você já conhece, que no caso seria 1, né? Então aqui você faz o quê? Baixa, tá? O primeiro, que no caso é 1. E aí você faz o seguinte, né? Você faz esse vezes esse, mais esse, e coloca o resultado aqui. Então vai ficar 1 vezes 1, que dá 1, mais 3, dá 4, tá? E aí, agora, né, você vai repetir o processo. Só que esse vezes esse, né, mais esse, tá? Então vai ficar o quê? 1 vezes 1, ou, perdão, 4 vezes 1, que dá 4, né? Mais 0, 4, tá? Bem, e aí você repete o processo, tá? Bem, 4 vezes 1 mais o menos 4, tá? Então, o que é que você vai ter, né? Vai ficar 4 vezes 1, 4, com menos 4, 0. Então, ó, aqui são os seus coeficientes e aqui é o resto, tá? Isso porque você está dividindo por um termo, sempre que a divisão é por um termo x menos a, tá? X menos a, quando a divisão é por um termo desse tipo. Então aqui são os coeficientes, ó. Coeficiente vai ser 1, 4 e 4, que é justamente o que você tem aqui, ó. É 1, 4 e 4. Então é só você montar o resultado da divisão, tá? Você também poderia estar utilizando Bioff-Ruffin quando você já conhece uma solução, tá bom? Assim, essa parte de divisão de polinômio eu não me aprofundo porque eu acredito que já é algo mais conhecido de vocês, tá? E aqui, nosso último exemplo, tá? Você tem aqui essa aqui é uma EDO de quarta ordem, então você tem a equação característica, quem que vai ser, né? R4 mais 2R2 mais 1 igual a 0, tá? Bem, e aí, né, você pode notar que isso daqui é um quadrado perfeito. É R2 mais 1 ao quadrado igual a 0, tá? Bem, então, com isso, né, você pode escrever assim, R2 mais 1, R2 mais 1, tá? Bem, então, quem são as raízes, tá? Quem são as raízes? Bem, as raízes aqui, né, elas, R ao quadrado mais 1, a raiz é justamente mais ou menos 1, tá? Se você tenta olhar isso daqui, né, por Bhaskara, por exemplo, ficaria b, que no caso é 0, b ao quadrado, né? Não, mais fácil, não precisa da Bhaskara.
né? Aí você passa para o outro lado, escreve r ao quadrado igual a menos 1. Então, r seria igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Mais ou menos i, né? Só que isso aparece aqui e aparece aqui, né? Então, na verdade, essas raízes elas ainda teriam multiplicidade dupla, tá? Multiplicidade dupla. Então, bem, quando você olha aqui, né? Dessa forma, então, pego r igual a i, então é porque você tem o seu alfa sendo 0, tá? E o seu beta sendo 1, tá certo? Então, sua solução, ó, C1, tá? C1, aí você teria, eu vou olhar essa solução não da forma de seno e cosseno, tá? A priori. A gente vai olhar como não, vou olhar assim. Bem, então a solução seria o seguinte. Vou apagar bem aqui, tá? Então eu teria a solução assim, ó, exponencial de alfa x, né? C1 cosseno beta x mais C2 seno de beta x, certo? Só que, o que acontece, né? Isso daqui, quando eu estou olhando a raiz que é igual a i, tá? Só que essa raiz igual a i, ela tem multiplicidade 2, tá bom? Ela vai ter multiplicidade 2. Então, o que acontece, tá? Da mesma forma com que a gente fez lá, né? Eu posso repetir o mesmo procedimento olhando as soluções do caso 3, né? Que é quando eu tenho raízes complexas, como as exponenciais, usar a fórmula de Euler, né? E estando multiplicada por x, no final das contas, tá? Resumindo, sendo prático para vocês, o que vai acontecer é o seguinte: bem, quando eu olho a solução R igual a I, ela me dá essa solução. Só que essa solução aqui, ela tem multiplicidade 2, tá? Porque ela aparece duas vezes, tá bom? Ela aparece duas vezes, tá? Né? Eu tenho, na verdade, R igual a mais ou menos I, e elas têm multiplicidade 2. Então, devido a essa multiplicidade, novamente, eu vou ter uma outra solução, tá? Onde vai estar multiplicada por x, tá bom? Vai estar sendo multiplicada por x. Então, eu vou ter x cosseno de beta x mais C2x seno de beta x. Então, sempre que eu tenho, né, os coeficientes, as raízes com multiplicidade, eu vou estar multiplicando por x. Eu poderia até colocar esse x aqui na frente, né, se quisesse, tá? Que é justamente acompanhando ali a parte da exponencial, tá? Bem, então nesse caso aqui, como alfa é 0 e beta é 1, então a minha solução aqui, ó, ela vai ser y igual, a exponencial vai ser exponencial de 0, então vai dar somente 1, né, que é multiplicando, então vai ficar C1, beta é 1 também, né, então vai ficar cosseno x mais C2, tá, seno x mais, aqui eu vou botar C3 e C4, C3 x cosseno x mais C4 x seno x, tá? Então essa daqui é a solução. Então, mesmo quando são raízes reais, mesmo quando são raízes complexas, que tem multiplicidade, então começa a aparecer x ao quadrado, isso de acordo com a multiplicidade que eu tenho, tá? Então, como a multiplicidade era 2, o expoente aqui, né,
vai até 1, certo? Ok? Então, bem, basicamente era isso, tá? Eu acho que essas soluções lineares, eu acho que com coeficientes constantes, são bem simples, tá? A base também necessária é bem simples, basta você resolver equações, tá? Polinomiais. Simples entre aspas, né? Quando é de grau 2, tudo bem, você tem básica. Quando fica de grau 3, 4, sim, já pode ficar um pouco mais complicado, mas teoricamente é mais simples, tá? Do que outros métodos. Pelo menos quando é a ordem 2 é bem simples, tá? Então, é só você ver, encontrar as raízes e a partir daí você classificar, né? Se são iguais, se são diferentes, né? Se são reais, se são complexas. E aí, dependendo de cada um desse tipo, você já sabe como que vai ser a cara das suas soluções, dependendo dessas raízes, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.